se eu te falar que uma das séries mais elogiadas do ano não é um drama, não é um terror puro e também não é exatamente uma comédia? Você acreditaria? Oi pessoal, eu sou a Gil e sejam bem-vindos ao meu Expresso de hoje. Eu quero conversar com vocês sobre ela, a nova aposta da Apple TV, que simplesmente apareceu do nada e virou uma das maiores surpresas de 2026, Widow's Bay. Pois é, se você não sabe de que série eu tô falando, ela simplesmente recebeu 19 indicações ao Emmy, entrou na disputa de melhor série de comédia, tem praticamente a aprovação máxima da crítica e já foi renovada para a segunda temporada. Mas a pergunta é, ela merece todo esse hype? Eu respondo para você, sim. Imagina uma pequena ilha praticamente esquecida do mapa. Não tem tecnologia funcionando direito, os moradores vivem presos às próprias tradições e todo mundo acredita que existe uma maldição na ilha. E aí chega um prefeito determinado a transformar aquele lugar em um destino turístico. Parece simples, né? Só que conforme ele começa a mudar a cidade, coisas estranhas começam a acontecer. E é justamente aí que o Widow's Bay mostra a sua personalidade. Porque ela não é só um terror, não é só uma comédia. Ela é os dois ao mesmo tempo. E por isso que não tem como você não gostar dessa série, gente. Por que ninguém tá falando dela? Porque a Apple realmente ela faz séries muito boas, muito bem produzidas, mas o marketing deles não é muito bom. Eles não investem muito nisso. Então, muitas séries vocês nem sabem que existem, ou sabem que existem, mas não sabem que é da Apple. Porque ela simplesmente não divulga as próprias séries. Inclusive, eu tô assistindo outra da Apple, que é Cabo do Medo, que teve o filme, né, antigo dos anos 90, que foi meio que um remake do filme dos anos 60. Eu não assisti nenhum dos dois, preciso assistir porque a série eu tô gostando muito, tá? Não é o tema aqui do meu episódio, mas outra indicação pra vocês, Cabo do Medo com a Amy Adams, Patrick Wilson e o Javier Bardem, assim, elenco de peso. E ele, gente, o Javier tá me dando medo nessa série, a atuação dele tá surreal, tá muito boa. E o tema, né, vocês sabem, serial killer, né? Então, assim, já me chama atenção. Mas fica outra dica aí de uma ótima série da Apple TV, que é Cabo do Medo. Mas vamos voltar lá pra Widow's Bay, que o que mais me chamou a atenção nessa série foi o tom dela, né? A vibe da série. Porque hoje em dia muita produção tenta misturar gêneros e acaba parecendo muito confuso. Só que aqui funciona. Você pode rir de uma situação completamente absurda e 5 minutos depois sentir aquele desconforto típico de histórias sobre cidades amaldiçoadas. Que eu amo esse tema também. Então é aquele tipo de série que você nunca sabe se o próximo momento vai ser engraçado ou perturbador. E isso mantém a curiosidade o tempo inteiro. E outra coisa que essa série faz muito bem é transformar o cenário em um personagem. Porque a ilha inteira parece esconder alguma coisa. A neblina, as ruas vazias, as casas antigas, os moradores que parecem saber mais do que contam. E tudo contribui para criar uma situação constante de que alguma coisa tá errada, mesmo quando aparentemente não tá acontecendo nada. E não é comum uma série estreante assim, né, aparecer com tanta força na temporada de premiações. Só que o Widow's Bay conseguiu isso. Assim, The Pitt também conseguiu, né, da HBO. Mas 19 indicações para uma série que quase ninguém conhece, quase ninguém ouviu falar. Pois é. E olha só, ela também recebeu, além, né, das 19 indicações no Emmy, a série também recebeu elogios pela direção do Hiro Murai, pelo roteiro da Kate Dippold, principalmente pela atuação do Matthew Rhys, acho que é assim que fala o nome dele, que interpreta aí o protagonista extremamente humano, cheio de inseguranças e muito diferente daquele herói tradicional. É uma produção que claramente agradou tanto a crítica quanto o público. E quando eu tava assistindo, eu falei, mas gente, eu conheço esse ator de algum lugar. E não é que ele faz a série da Netflix, que eu já indiquei pra vocês também, que é O Monstro em Mim. Acho que é esse nome, né? Com a Claire Danes. Uma série muito boa também, só que lá ele faz, assim, um papel mais de um... Acham que ele é o serial killer, né? Um serial killer não, um assassino, né? Que matou a esposa. E assim, aqui ele tá totalmente outro papel. Então olha só a versatilidade desse ator. Ele tá ótimo nos dois, inclusive. Bom, outra coisa legal, porque, gente, essa série só tem coisas legais, acho que vocês estão percebendo, né? O quanto eu adorei. É que a série parece pegar referências de várias outras séries que a gente ama, só que sem copiar. Se você assistiu Twin Peaks,
Gente, eu amo essa série. Um dia eu vou fazer um expresso sobre ela. Mas se você não assistiu, assista. É uma série dos anos 90, né? Do David Lynch, que fez muito sucesso. Bom, e se você já assistiu Twin Peaks, vai reconhecer aquela sensação de que existe alguma coisa muito errada naquela cidade. Não é só um lugar pequeno, é um lugar onde todo mundo parece esconder um segredo, onde os moradores agem como se soubessem de algo que você ainda não sabe. Então tem muito aquela vibe, né? Então é muito referência a Twin Peaks. Aí, se você gosta de From, que é uma série que eu indico também, que eu ainda não terminei, não é que eu ainda não terminei, eu ainda nem terminei a primeira temporada. E ela já está na última, que se não me engano é a quarta ou a quinta. Mas também, né, vem aí referências de From, que é pra criar teorias, porque Widow's Bay também brinca o tempo inteiro com o desconhecido. Você nunca sabe se aquilo que tá acontecendo tem uma explicação racional, sobrenatural, ou se a própria cidade está manipulando quem vive ali. Ela também me lembrou bastante Castle Rock, que é uma série que eu não terminei, mas é muito boa, tá? Assistam também. Principalmente pela forma como transforma o cenário em parte da história, como eu já falei pra vocês. Não é só uma cidade onde as coisas acontecem. A cidade parece respirar, parece observar os personagens. Na verdade, parece um próprio personagem, né? O Widow's Bay. E outra comparação interessante é com a série The Curse, outra série que eu também não terminei. As duas compartilham aquele desconforto delicioso de nunca deixar o espectador completamente seguro sobre o que está assistindo. Você passa boa parte do tempo se perguntando: isso é uma sátira, um suspense, é uma história sobrenatural? O que é? E na verdade é os três ao mesmo tempo. Só que o Widow's Bay tem a sua identidade própria. Ela não tenta ser uma nova Twin Peaks, nem a nova From. Ela pega elementos do folk horror, mistura com humor ácido, personagens muito excêntricos e um mistério que vai crescendo aos poucos. E o resultado é uma série que parece familiar, mas surpreende justamente por seguir um caminho próprio. Então, se eu tivesse que definir Widow's Bay numa frase, seria assim, que ela é uma mistura de humor ácido, folk horror, mistério e personagens extremamente carismáticos. Gente, Patricia, né, em inglês, né, mas aqui no Brasil é Patrícia. Gente, que personagem. Aquele episódio 8, pra quem assistiu, sabe do que eu tô falando? Que inclusive, quando eu tava assistindo, eu achei que eu tinha finalizado a série, eu achei que o 8º era o último, mas são 10 episódios. O 8º, nossa, gente, que episódio. Eu acho que o anterior, que é da festa que ela faz, que é muito bom também. E esse, o 8º, nossa, se vocês assistirem, vocês vão lembrar desse episódio, se vocês estão ouvindo. Quando assistir a série, lembrar, nossa, que eu comentei sobre o episódio 8. Porque, gente, que episódio, assim, maravilhoso. Acho que foi um dos melhores da primeira temporada pra mim. Então a série consegue ser estranha na medida certa, divertida quando precisa, inquietante quase o tempo inteiro. Não é uma série feita pra sustos baratos, tá? É uma série feita pra deixar você curioso. E por isso que eu precisava falar de Widow's Bay, porque eu quase não estou vendo ninguém falando dessa série. Bom, eu espero que vocês gostem dessa minha indicação e assistam e venham comentar comigo. Venham me agradecer por essa indicação dessa série maravilhosa. E agora eu quero saber de vocês. Vocês vão assistir o Widow's Bay? Vocês já assistiram essa série? Já ouviram falar? Acham que ela realmente merece toda essa chuva de indicações ao Emmy? Ou estamos diante de mais um fenômeno da crítica? Me contem lá no nosso Instagram, @SalaPrecisaPodcast. E se você gostou desse episódio, compartilha com aquele amigo que vive dizendo que já viu tudo que existe no streaming, porque talvez ele ainda não tenha descoberto Widow's Bay. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal!